Olá, queridos da página Acesse, tudo bem? Estamos aqui para trazer uma série de vídeos sobre o comportamento verbal. Vocês que já vêm acompanhando a página e vêm acompanhando nossos debates sobre a análise do comportamento, agora vamos iniciar momentos para falar especificamente sobre o comportamento verbal. Vocês devem ter percebido nas suas leituras de análise do comportamento que o Skinner, o nosso teórico mais importante, ele vai considerar o comportamento como comportamento operante. O que isso quer dizer? O sujeito, o homem, ele age sobre o ambiente e ele produz alterações nesse ambiente. E essas alterações nesse ambiente, elas vão fazer com que este homem volte a se comportar ou não. E a gente vai nomear isso de consequências de reforço ou consequências de punição. Então, dentro da literatura sobre comportamento verbal, o Skinner ele vai manter essa visão de comportamento operante e ele vai dizer que o comportamento verbal ele é um comportamento operante, só que ele é um comportamento operante mantido por relações de mediação com o ouvinte, com a comunidade verbal. Esse conceito ele é muito importante para a gente compreender que, dentro da análise do comportamento, nós não estamos lidando com fenômenos simbólicos ou com fenômenos, ou com a expressão linguística, na verdade, com a expressão linguística, como se as palavras, como se a comunicação ela tivesse um valor informativo, ela tivesse um valor de significado próprio disso, como se a expressão guardasse um significado próprio. Não. Dentro da análise do comportamento, nós estamos falando de comportamento verbal com a função adaptativa neste ambiente. É adaptativa porque tem uma função para esse sujeito. Eu emito um comportamento verbal, se eu emito um comportamento verbal é porque isso tem produto de consequências de reforço. E vão ser consequências de reforço mediado pela comunidade, por outras pessoas treinadas na minha cultura. Pessoas, por exemplo, que falam português. Nós aqui, eu estou me comunicando com vocês, estou emitindo respostas verbais, porque eu sei que nesta comunidade verbal vocês falam português, ou estão estudando português, se tiver alguém de outro país, e vão compreender, por conta da cultura que foram inseridos, a comunidade verbal, vão ter acesso ao controle destes estímulos verbais que eu estou emitindo agora. Como eu falei para vocês, o comportamento verbal nós vamos estudar assim como os outros operantes. Eu preciso entender as relações antecedentes, os comportamentos e suas consequências. Alguns exemplos para a gente compreender as relações de antecedentes. Nós temos estímulos, e aí que gera dúvidas relacionadas ao comportamento verbal, geralmente para quem está iniciando, o que são estímulos verbais e o que não são, o que são estímulos não verbais. Estímulos não verbais, eles estão presentes o tempo inteiro na natureza. O tempo inteiro estamos interagindo com estímulos não verbais. É a luz, é o calor, é o frio, é o gosto, é o sabor, é a textura, são as cores, as formas das coisas, os objetos, são estímulos não verbais. Estímulos não verbais também são estímulos que controlam o nosso comportamento. Apesar de não se enquadrarem em estímulos verbais, mas temos diversos estímulos não verbais que controlam, por controle de estímulos, os nossos comportamentos, como o semáforo, algumas placas de trânsito, as placas que ficam em banheiros masculino e feminino, as sinalizações, as setas, elas controlam o nosso comportamento, mas não são estímulos verbais. São estímulos não verbais que eles exercem uma função de controle de estímulos dos nossos comportamentos. Uma vez que eu paro no semáforo, se a luz está vermelha, as vezes em que eu parei, eu tive a chance de não ser atropelado, eu tive a chance de não atropelar ninguém ou de não bater o carro. Então, a marcação da cor está controlando o meu comportamento. O toque do seu celular, o seu despertador também são estímulos não verbais e vão controlar o seu comportamento. Agora, para a gente entender o que são estímulos
verbais propriamente ditos são estímulos que eles são produtos, são construídos dentro da nossa comunidade verbal. É importante a gente perceber isso. A comunidade verbal ela tem um papel muito importante. A exemplo, se eu apresento para vocês um ideograma chinês-japonês, esse ideograma, dentro da cultura oriental, ele é treinado para as pessoas aprenderem a ler e a vocalizar diante desses estímulos. Mas, por exemplo, eu não sou alfabetizado nos idiomas que correspondem a um ideograma. Então, diante de um estímulo, um ideograma, esse estímulo para mim não será um estímulo verbal, eu não emitirei nenhuma resposta verbal, eu não participei da comunidade verbal daquilo, não participei de um treino formal relacionado a isso. Entretanto, um chinês que é alfabetizado na cultura, ele vai olhar para um ideograma respectivo da sua comunidade verbal e ele vai identificar aquilo como estímulo verbal, porque para ele houve um treino verbal, aquilo foi treinado diante daquele estímulo, a relação entre estímulo visual e estímulo verbal, e a pessoa leu aquele estímulo, né? Então, a relação de estímulo não verbal com estímulo verbal, ela vai ser estabelecida ali dentro da cultura. Estímulos verbais também podem ser palavras escritas, e essa emissão sonora que eu estou produzindo para vocês, essa fala que eu estou trazendo para vocês, né? Pode ser também as superfícies ásperas do braille, não é? Aqueles pontos do braille, as libras, que são sinais, são estímulos verbais porque são treinados em uma comunidade verbal, são treinados como estímulos verbais. Então é importante a gente salientar isso. Os estímulos verbais, eles são produtos da comunidade verbal. Eles foram treinados pela comunidade verbal e são estabelecidos ali qual é a função e qual tipo de comportamento será emitido diante deles, tá? Esses estímulos verbais, eles são apresentados a uma emissão verbal, uma resposta verbal ou não. Uma resposta verbal, no sentido de resposta verbal, vai haver uma consequência reforçadora para essa emissão, e aqui eu tenho um episódio verbal formado, tá certo? Então, teremos vários vídeos explicando mais aspectos detalhados do comportamento verbal. Espero que vocês assinem, acessem a nossa página, se inscrevam na nossa página para que a gente consiga trazer mais informações para vocês. Obrigado!